Em um texto que nós já conhecemos sobejamente, um texto que nós temos usado muitas vezes, já recorrido a ele, especialmente quando pensamos sobre a igreja e de forma mais especial sobre o princípio da igreja no Novo Testamento. Nós temos olhado para Atos dos Apóstolos, e é aí que eu quero abrir a minha Bíblia juntamente com vocês, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eu não quero ler toda a perícope desse texto, que vai do verso 42 a 47, mas eu quero me dar a liberdade, junto com vocês, de lermos apenas os versículos 42 e 43, Atos, capítulo 2, versos 42 e 43. E nós estaremos continuando, nós encerramos no último domingo a nossa série no Salmo 119, sobre a lei de Deus, e nós queremos ainda trabalhar um pouco aquela nossa série que não encerrou. A gente ainda tem alguma coisa para trabalhar com ela, cujo tema é os desafios da vida cristã. Na nossa série, onde já ouvimos algumas mensagens acerca desse tema, dessa temática, os desafios da vida do crente, os desafios da vida cristã, daquele que é cristão. Logicamente, esses desafios, eles não se aplicam àqueles que não estão vivendo essa relação de fé, de comunhão, de vida de fato com Deus, com Cristo, andando segundo o padrão do Evangelho. Então estes são grandes desafios imprescindíveis a nós. Nós não temos como evitá-los, não temos como nos desviar deles, nós precisamos encará-los. E embora essa série seja intitulada Desafios da Vida Cristã, são benditos desafios. Eles trazem para nós verdades abençoadoras, que colocadas em prática, vividas, tem o poder de transformar a mim, a você, de dar um impulso, de dar um engajamento à nossa jornada cristã aqui. Muito importante, irmãos, muito importante. Então eu quero nessa manhã tratar sobre mais um destes desafios, o desafio de crescer pelos meios de graça. O desafio de crescer pelos meios de graça. Vamos ler juntos os dois versículos, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém. Da última vez que nós estivemos tratando sobre esta série de mensagens, nós ouvimos sobre o desafio de ser uma igreja bíblica. Eu não sei se vocês lembram disso ainda. Mas nós tratamos sobre como nós somos desafiados pelo próprio Deus, Senhor da igreja, cabeça da igreja, Cristo Jesus, como nós somos desafiados a ser nesse lugar, nessa localidade, nesse bairro, nessa cidade, nesse país, e por que não no mundo, ser uma igreja bíblica. Isso é de um significado muito considerável, porque não faz sentido ser uma igreja ou termos o título de igreja e não andarmos segundo a palavra de Deus. Sermos uma igreja bíblica, uma igreja reformada que está sempre vivendo uma reforma de seus sentimentos,
uma reforma de seu pensamento, não uma reforma doutrinária. Nós não temos que reformar a doutrina, ela está muito bem elaborada, ela está muito bem desenvolvida. O nosso desafio é aprender, não é? É a ouvir e aprender e guardar no coração e praticar. Então, nós precisamos ser essa igreja bíblica. Foi isso que nós ouvimos da última vez que nós estivemos diante dessa temática, desafios da vida cristã. Hoje nós vamos, nessa manhã, falar sobre o desafio de crescer pelos meios de graça, pelos meios que o Espírito Santo usa para nos fortalecer, nos edificar, nos abençoar, nos dar engajamento, pujança, nos tornar uma igreja vibrante, uma igreja relevante, uma igreja viva, ativa, uma igreja que sente, que percebe, que enxerga, que escuta. Então, é sobre isso que nós queremos tratar nessa manhã. E essa mensagem sobre sermos desafiados a avançar, a nos desenvolver pelos meios de graça, ela está profundamente ligada à mensagem anterior, o desafio de ser uma igreja bíblica. Uma vez, irmãos, que se nós fazemos parte de uma igreja bíblica, se nós compomos uma igreja verdadeiramente bíblica, os meios de graça, portanto, eles devem estar sendo utilizados por nós, como membros desta igreja. Cada um de nós membros da igreja visível e também da igreja invisível, precisamos então, como igreja bíblica, lançarmos mão, fazermos bom uso dos meios de graça que Deus nos proporciona. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Uma coisa está profundamente conectada à outra. Igreja bíblica e meios de graça. O pastor batista Ian Blackburn, ele escreve: a vida cristã é uma experiência maravilhosa. A vida cristã é uma experiência maravilhosa. Ela começa de uma obra sobrenatural realizada pela imerecida graça de Deus no nosso coração e na vida como um todo. A obra maravilhosa, graciosa, iniciada pelo próprio Deus, começa no interior, no coração, nas camadas mais profundas do coração, e ela se expande pelas diversas áreas da nossa vida cotidiana. O Espírito de Deus, diz ele, aplica a obra de Cristo na cruz aos muitos que estão espiritualmente mortos. Ele os regenera, ele dá vida a eles, levando-os ao arrependimento de seus pecados e a exercitarem a fé em Jesus Cristo. Isto se chama salvação, diz ele, que é uma obra gloriosa da graça e do Espírito de Deus. A salvação é a obra da graça e do Espírito de Deus. Essas são palavras, meus irmãos, que nós subscrevemos. Isso é verdadeiro do início ao fim. Alguém novo convertido, alguém recém-convertido, alguém recém-regenerado, aquele que fora trazido da morte espiritual para uma nova vida em Cristo, aquele que foi tirado das coisas antigas para as coisas novas, ele pode indagar, depois de viver essa experiência de contato primeiro com o Senhor, depois de experimentar essa aproximação que transforma, que muda, que desloca a nossa mente do mundo para uma outra realidade muito mais elevada e santa, essa pessoa pode então dizer: ok, eu estou certo de que a graça e a obra do Espírito Santo me alcançou. Eu estou convicto de que eu agora sou salvo em Jesus Cristo. Eu estou certo de que o Espírito Santo abriu os meus olhos
Eu sei que Ele então me deu essa nova vida, isso é maravilhoso. Eu posso agora ter a certeza de que o Filho de Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, mas, e agora, o que acontece depois daqui? Eu não sei quantos de vocês viveram no tempo da sua experiência de salvação, de conversão, nesse tempo de ser trazido a Cristo, quando você estava completamente alienado dele. Eu não sei quantos de vocês viveram essa experiência da maravilha, né, desse momento, desse período inicial. O sentir-se parte da igreja, essa comunhão entre outras pessoas e o ser chamado de irmão. Eu não sei quantos de vocês vivendo este momento inicial da vida também chegaram a perguntar, e agora, como é que eu vou viver? O que tem agora para mim? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou levar a minha vida? Eu creio em Cristo, eu tenho como Senhor e Salvador, eu sou nova criatura, mas afinal, o que eu tenho que fazer daqui para frente? O que eu tenho que produzir? O que eu tenho que falar? E talvez essa seja uma pergunta de algumas pessoas, uma pergunta honesta, uma pergunta importante, relevante. A vida cristã, meus irmãos, como nós bem sabemos, ela é então assim, iniciada pela obra soberana e poderosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o agente que opera essa libertação do pecador. E mesmo depois de levar pecadores até o Filho de Deus, o Espírito Santo continua o seu trabalho, ele não está terminado, ele não conclui a sua atividade, ele continua a trabalhar em nós, a trabalhar no coração de cada um de nós, a trabalhar no coração da igreja. Ele começa um trabalho que só Ele pode fazer, que só Ele é capaz de fazer, e tendo realizado isso de forma tão bem feita e tão perfeita, Ele ainda continua trabalhando. Nós não poderíamos dar um passo sequer sem Ele, sem a presença e o trabalho e a obra do Espírito de Deus em nós e por nós. Uma das mais importantes atividades do Espírito de Deus em nós é nos fazer crescer nessa nova vida que Ele nos comunica. Ele nos dá vida, Ele nos torna cristãos, Ele nos torna seguidores do Filho de Deus, de Cristo Jesus. E um dos trabalhos ou uma das atividades mais significativas do Espírito Santo certamente é desenvolver-nos, é fazer-nos crescer em nossa vida cristã. Em outras palavras, parte do seu trabalho é nos fazer cristãos melhores, mais aperfeiçoados, mais trabalhados, cristãos melhorados. O que Ele pretende então nesse processo é cada vez mais fazer que a imagem do Filho de Deus em nós seja notada, percebida, delineada, colocada em caixa alta, em relevo, e nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é a obra dele. E como Ele faz isso? Ou que métodos, ou que recursos Ele usa? Então, quando nós pensamos sobre estarmos sendo desafiados a avançar, a crescer pelos meios de graça, nós podemos então responder a essa pergunta de forma acertada, meus irmãos, de que Ele usa esses meios. Ele usa exatamente estes meios para nos tornar mais maduros. Ele usa os meios para nos tornar mais experientes, mais fortes. São os meios de graça em suas mãos, como ferramentas nas mãos do Espírito de Deus, que Ele usa para efetuar, para realizar esses benefícios na nossa vida, cujo alvo disso é a glória de Deus. Deus ser glorificado através de nós e em nossa vida. A palavra de Deus, Sagradas Escrituras, os sacramentos, o batismo,
a ceia do Senhor, a oração, a comunhão, estes são meios preciosos de graça pelos quais o Espírito Santo nos edifica, nos fortalece, nos anima a cada dia, a cada semana. O que está em jogo, irmãos, e nós podemos dizer assim, o que está em jogo, o que está em cena, é o processo contínuo de nos afastar do que desagrada a Deus. Veja, o que está em jogo aqui é um processo contínuo de nos afastar daquilo que desagrada a Deus. E esse processo contínuo de nos afastar daquilo que não agrada o nosso Deus, ele acontece por obra do Espírito Santo de duas formas, ou revelando duas dinâmicas. A primeira nós chamamos isso de renúncia. Renunciar ou negar-se a si mesmo. E ninguém pode seguir após Cristo sem que negue a si mesmo, sem que tome a sua cruz. Renúncia. Então, como Deus, como o Espírito de Deus, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, que está interessado e envolvido não apenas em nos dar nova vida, como Ele já o fez, em não apenas nos fazer novas criaturas, mas continuar o seu trabalho em nós, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos tornando mais maduros, mais experientes na vida cristã. Como Ele, operando isso, nos distancia, nos faz afastados daquilo que desagrada a Deus. Em primeiro lugar, nos levando a renunciar, a negar a nós mesmos. E Ele faz isso, Ele nos afasta do que desagrada a Deus também, nos fortalecendo em nossas disposições santas que já foram criadas em nós quando Ele nos regenerou. Quando Ele nos regenera, Ele muda as disposições do nosso coração. Nosso coração estava inclinado, disposto ao pecado, ao que desagradava a Deus, e nós tínhamos prazer nisso. Então, quando Ele vem ao nosso coração e nos regenera, Ele nos muda, nos faz novas criaturas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós estamos agora numa nova realidade. As disposições internas da nossa alma agora, elas foram vivificadas, santificadas. São disposições santas. Então, como que o Espírito Santo nos afasta daquilo que desagrada a Deus? Quando nós somos levados a renunciar, a negar aquilo que ainda pulsa em nós e que é pecaminoso e que não agrada a Deus. E também quando nós somos fortalecidos nessas santas disposições internas do coração que desejam, que apelam para aquilo que louva e que glorifica a Deus. Colocando isso de outra forma, nós poderíamos dizer que o Espírito Santo nos leva para longe do que desagrada a Deus, nos levando a negar, a nos afastar de tudo aquilo que o Espírito de Deus mostra na palavra dele, que nós precisamos abandonar. Então, o que ele nos diz na palavra que nós devemos abandonar, deixar de lado? Então, ele nos leva, nos mostrando isso, nos conduz nesse caminho, nos mostrando pela palavra. E também ele nos afasta do que desagrada a Deus quando Ele nos leva pela própria palavra a buscar aquilo que Ele diz que é agradável a Deus, o que é bom aos olhos de Deus. E isso então tem como resultado crescimento na vida cristã. Crescimento na vida cristã. A vida cristã, ela se desenvolve nessa dinâmica de abandonar o que não agrada a Deus e fazer o que agrada a Deus. Esse é o trabalho do Espírito de Deus em nós. Ele quer que a gente viva assim. E como que Ele nos leva a viver exatamente assim? Ele usa os meios de graça. Por isso nós somos desafiados a crescer pelos meios de graça.
Então eu queria pensar com você brevemente, antes de falar destes meios de graça, qual que é a relação da igreja com os meios de graça? Olhar um pouco para isso. Há uma relação clara entre igreja e os meios de graça. A igreja como uma comunidade, um corpo coletivo. Assim como há, meus irmãos, uma clara relação entre a igreja e o Espírito de Deus. Há uma clara relação entre a igreja como comunidade, como povo pactual, e o Espírito de Deus. De modo que nenhum ajuntamento de pessoas poderá ser de fato a igreja de Deus, se não houver relação entre o que esse grupo é e a pessoa gloriosa do Espírito Santo. Então, como que nós podemos ser vistos como igreja ou identificados como igreja? Se a obra do Espírito de Deus pode ser vivida ou percebida, notada, reconhecida na nossa vida. Se há pessoas arrependidas dos seus pecados. Se há pessoas que estão lutando contra as suas mazelas, contra as suas doenças. Se há pessoas que estão desejosas de conhecer a Deus e de aprender dele, de servir uns aos outros, de sofrer muitas vezes o dano, ao invés de buscar a retaliação pessoal, a vingança pessoal. Há todo um conjunto de elementos que qualificam, que discriminam, que apontam para esse ajuntamento de pessoas, para esse coletivo de pessoas, ao ponto de que esse ajuntamento seja diferente da associação do bairro, do clube de futebol e de qualquer outro tipo de ajuntamento, porque em nenhum outro tipo de ajuntamento se pode ver a obra redentiva de Deus pela ação do Espírito Santo, senão nesse conjunto que nós chamamos e sabemos ser chamado de igreja. É a obra dele que define as coisas. Não é a nossa decisão de ser ou não ser, mas é a obra dele. Nós precisamos, portanto, entender que os meios de graça, eles não possuem um poder mágico, um poder intrínseco em si mesmos, uma eficácia em si mesmos. Alguma coisa do tipo assim, basta eu fazer isso e o resultado vem. Como se a palavra de Deus, embora alguns a tomem nesses termos, ou o batismo, ou a ceia, ou as orações mesmas e a comunhão fossem varinhas mágicas, você faz e acontece, você faz e acontece. Qual que é o ponto aqui para o qual eu quero que vocês olhem? É que esses meios de graça tão preciosos e úteis para nós, eles dependem da operação do Espírito Santo. Há pessoas que leem a Bíblia, mas ela é apenas um livro qualquer, e que talvez esteja repleto de coisas interessantes, mas é por causa da obra do Espírito Santo, o modo pelo qual ele fala pela Escritura a nós, que faz com que a Escritura não seja apenas um livro qualquer, ela seja o livro por excelência. Que quando nós o ouvimos ou lemos, nós de fato estamos ouvindo a voz do próprio Deus e tendo uma experiência com Ele. Orar não é apenas o jogar de palavras, o que facilmente qualquer pessoa pode fazer, mas é quando estas orações elas são regadas pela obra do Espírito Santo, elas se tornam de fato meios de graça, elas se tornam de fato a nossa comunicação com Deus, na qual nós falamos e Deus nos ouve. Nós colocamos a nossa vida diante dele orando, e assim cada um destes meios de graça, a própria comunhão, o estarmos juntos, essas coisas não funcionam como uma pedra mágica, sabe? Que você usa, você mexe para um lado, mexe para o outro, você, manipula
e elas vão produzir alguma mágica, algum efeito extraordinário. Não, não é assim. Nós precisamos entender que a eficácia desses meios está na pessoa e no modo pelo qual o Espírito Santo usa cada uma destas ferramentas para nos abençoar. Esses meios de graça, como eu disse, são ferramentas que o Espírito usa. O poder deles, ou o resultado eficaz deles, na vida do povo de Deus, na nossa vida, eles dependem da ação do Espírito de Deus. Portanto, irmãos, neste sentido, observem, eles cumprem um papel de nos fazer crescer espiritualmente, crescer em comunhão com Deus, mas também crescer em serviço aos outros, ao próximo, aos irmãos na fé. À medida em que esses meios de graça, eles são usados pelo Espírito Santo na nossa vida, nós crescemos em comunhão com Deus e nós nos dispomos a servir, porque isso aqui é precioso. Deus nos traz a comunhão com Ele. Ele nos coloca em comunhão com Ele pelo Seu Filho, que age aplicando em nós os méritos de Cristo. E Ele, depois de nos trazer a essa comunhão, perdoando os nossos pecados, nos dando a contemplação daquilo que Ele preparou para nós desde a eternidade passada, Ele nos envia para o serviço. Quando Isaías, ele se vê diante de Deus, lá no livro do próprio Isaías, no capítulo 6, ele é trazido à comunhão com Deus, seus pecados são perdoados, ele não é destruído diante de Deus, ele vê o Senhor dos Exércitos, ele o adora, ele está em comunhão graciosa com Ele, e então ele ouve a voz que diz: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E aquele homem que é tirado de uma condição de pecado e de uma constatação de seu próprio pecado, trazido pelo favor, pela graça, pela misericórdia, pelo perdão de Deus, a um estado de comunhão preciosa com o seu Deus, ele agora é movido a responder àquela voz: envia-me a mim. Eu estou em comunhão contigo, então agora eu sou enviado para servir. O Espírito de Deus nos trouxe a comunhão com o Pai, com o Filho e com Ele mesmo. Nós estamos em comunhão com Deus triuno. Com Deus triuno. Nós estamos numa relação de amor com Ele, de vida com Ele. E essa relação de comunhão com Deus vivo agora nos move a servir aos irmãos, a servir o próximo, aqueles que estão lá fora, ao alcance do nosso braço, ao alcance dos nossos olhos, dos nossos sentidos. Comunhão e serviço. Veja o texto de Atos que nós lemos, ele descreve as características, especialmente as características basilares da vida da igreja primitiva. Veja a ênfase que Lucas ele coloca pela ordem que ele escreve. Ele não coloca numa ordem diferente. Isso é intencional. Ele começa dizendo: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. Você poderia imaginar a igreja de Deus, que é produto da obra do Espírito Santo, sem essas coisas? Você pode imaginar a igreja cristã, esse ajuntamento distinto, diferente de tudo mais no mundo, sem a palavra, sem a comunhão, sem o partir do pão e sem as orações? Certamente, meus irmãos,
A igreja não seria mais do que qualquer outro tipo de ajuntamento de pessoas sem estes elementos distintivos. A igreja possui elementos que a distinguem de tudo no mundo, e o que Lucas escreve aqui certamente diz que a igreja não é algo comum. A propósito, nós já falamos sobre isso nesta mesma série. A igreja não é algo comum, ela é sobrenatural. Você faz parte de uma comunidade sobrenatural. Isso aqui não é comum, isso aqui é sobrenatural. Tudo que acontece em nós, decorrentes dessa união com Cristo, ainda que pareça tão comum e natural aos nossos olhos, não é, mas é sobrenatural. Então, entendendo que há uma relação direta entre a igreja e os meios de graça, assim como há uma relação direta entre a igreja e o Espírito Santo, a igreja não pode ser igreja sem Ele, e os meios de graça não podem ser efetivamente os meios de graça para nos amadurecer, nos abençoar, nos edificar, sem o Espírito Santo. Então, eles dependem do Espírito. Então, nós podemos olhar então e pensar, por exemplo, sobre a palavra de Deus, as Escrituras, como meio de graça para nós. A palavra como meio de graça. Deus nos deu um livro, louvado seja o seu nome por isso. Um livro pelo qual Ele fala conosco. Ele nos deu um livro pelo qual Ele fala com a sua igreja. Um livro pelo qual a igreja pode ouvir a sua voz, saber a sua vontade, conhecer os seus desígnios para nós, a qualquer hora. Você não precisa de um momento específico de audiência com Deus, porque talvez aquele momento que você mais deseja é um momento de não funcionamento do gabinete celestial. Não é horário comercial. Você pode ouvir a vontade e a voz dele, ouvir o que ele tem a dizer, qualquer hora, de qualquer lugar. Basta que você abra o livro dele, basta que você acesse o livro dele e você ouvirá o que ele tem para dizer. Ele nos fala por um livro. A mensagem é a mesma para o seu povo, em todos os tempos e em toda e qualquer cultura. Não é uma mensagem para você e para alguém que está do outro lado do mundo, outra mensagem. Ele falou tudo, ele colocou tudo o que ele queria dizer ao seu povo num livro. Ele deu esse livro a nós, ao longo de um espaço de tempo de mais ou menos 1.600 anos, ele foi compondo esse livro usando cerca de 40 pessoas, em momentos distintos da história, momentos políticos, contextos sociopolíticos e religiosos tão distintos e diferentes. Ele foi dando a sua palavra, a sua mensagem, formando esse livro, até que nós pudéssemos ter ele completo. O Espírito de Deus, ele usa esse meio de graça para salvar o pecador, ouvindo a palavra dele, e ele continua usando esse meio de graça, a palavra, em todo o processo de desenvolvimento da nossa vida, da vida que ele implantou em nós, dessa vida cristã, dessa vida de Cristo. Ele usa a Escritura para nos desenvolver como cristãos. Lucas, ele diz que aquelas 3.000 pessoas, porque antes do texto que nós lemos, o texto no verso 41 termina dizendo exatamente o quê? Então, os que lhe aceitaram a palavra, o meio de graça, a palavra, que é o instrumento de conversão, de salvação, eles foram batizados, eles receberam o sacramento do batismo, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então Lucas começa o versículo 42 dizendo que aquelas 3.000 pessoas haviam se convertido quando o Espírito Santo usou a palavra, a pregação de Pedro, o testemunho de Pedro
expondo as Escrituras, interpretando as Escrituras, aplicando as Escrituras, respondendo à pergunta daqueles homens e mulheres à luz das Escrituras. E então agora Lucas escreve dizendo que aquelas quase 3.000 pessoas, elas estavam perseverando na doutrina, na palavra, na doutrina dos apóstolos. O conteúdo fundamental para o crescimento espiritual dos crentes sempre foi as Escrituras. Se queremos crescer com Deus, nós precisamos da Escritura. Nós precisamos olhar para ela, usar as Escrituras. Ela é um meio de graça. Quando nós nos voltamos para ela, então o Espírito Santo usa isso. Ele usa isso para transformar a gente. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Lucas é intencional ao colocar em primeiro lugar a doutrina, a palavra. Em primeiro lugar isso. Irmãos, em um tempo em que mais e mais pessoas se afastam dos apóstolos, um tempo em que mais e mais as pessoas se afastam do ensino dos apóstolos, certamente nós faremos muito bem se imitarmos aqueles primeiros cristãos lá do primeiro século, lá em Jerusalém, nos dias de Pedro e de todos os outros apóstolos. Nós faremos muito bem se nós perseverarmos naquilo que os apóstolos deixaram para nós. Ficarmos nas Escrituras, na palavra de Deus. Como nós temos conduzido a nossa relação nesse ponto aqui? Como que vai a nossa relação com Deus nesse ponto específico? Essa é uma pergunta para levar você a uma reflexão interna. A você, adolescente, que talvez vive dizendo que não tem tempo, mas você não tem que trabalhar para bancar as contas de casa, você não é casado, não tem filho, não é? Tem alguma responsabilidade de ajudar no lar, em limpar alguma coisa, isso é claro, tem que ter mesmo. Mas você, adolescente, como é que você tem lidado com isso? Você é cristão? Como é que você lida com esse ponto em relação à Escritura? Você, jovem, você, homem adulto, mulher adulta, não importa, você, cristão, você que é cristão, como você tem lidado, como vai a sua relação com as Escrituras, com esse ponto aqui? Ler, meditar nela, estudá-la, significa viver com a palavra de Deus e senti-la como a voz de Deus para nós todos os dias. Nós temos que nos tornar íntimos das Escrituras. Íntimos das Escrituras. Passagens bíblicas precisam estar claras na nossa mente. Tão claras ao ponto de que quando alguém começa a citar aquela passagem, nós já vamos completando a passagem. Passagens-chave das Escrituras. Nós precisamos ter uma relação de intimidade com as Escrituras. Isso não é coisa para teólogos e pastores e seminaristas. Esse é o meio de graça primordial do Espírito de Deus para todos nós, meus irmãos. Para cada crente. Nessa convivência com as Escrituras, essa nossa convivência com o livro de Deus, ela revelará que Deus não apenas disse coisas grandes, importantes, sérias e pertinentes aos contemporâneos para o tempo, para aquele momento em que o texto foi escrito, mas essa nossa relação com ela vai deixar claro que não apenas a mensagem aqui era para aqueles homens naqueles dias, mas essa mensagem ela é uma mensagem para nós. Quando a gente diz assim, como é que eu contextualizo essa mensagem? Como é que eu aplico essa mensagem? O que nós estamos dizendo é como que essa mensagem ela é útil para mim também hoje, vivendo aqui, nesse espaço de tempo, agora, nesse momento. Como que a verdade de Deus para aqueles homens no passado, lá no primeiro século, continua sendo a verdade de Deus que se aplica a nós aqui no século 21. A Bíblia é o livro vivo
É um livro atual, a sua mensagem vem do Deus vivo. O Deus vivo que repete, irmãos queridos, incansavelmente para nós, qual é a vontade dele. Aqueles que ainda estão mortos em seus pecados e delitos, eles não podem se beneficiar desse livro assim. Mas você e eu que já fomos ressuscitados com Cristo, nós podemos ler, nós podemos ouvir as palavras do Deus vivo, contidas no livro vivo, porque nós fomos tornados vivos, e então nós poderemos aprender dele e crescer na nossa vida cristã, por meio desse meio de graça tão importante, tão fundamental para nós, que é a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos choramingando as nossas fraquezas e mazelas espirituais, os nossos desânimos, mas comece a fazer uma pergunta introspectiva: qual é o espaço que eu tenho dado para a Bíblia na minha vida? Qual é o espaço desse livro na minha vida? Qual é a influência desse livro na minha vida? Eu tenho dado a esse livro a prioridade que ele merece? Eu tenho dado a esse livro o lugar na minha vida que ele tem que ter, porque ele é a palavra do Deus vivo? Essas são boas perguntas. Em segundo lugar, além da palavra como meio de graça, a comunhão é um meio de graça. Comunhão é um meio de graça. Eles perseveravam na doutrina, na palavra, eles perseveravam na comunhão. Aqueles irmãos lá do primeiro século, dos dias de Pedro, eles perseveravam na comunhão. A parceria, meus irmãos, na qual todo o que crê é colocado com o Filho de Deus, automaticamente ela estabelece uma parceria com outras pessoas. Nós somos colocados numa parceria com o Filho de Deus, numa relação, quando cremos nele, e quando isso aconteceu conosco, uma parceria com outras pessoas, uma relação de proximidade, de comunhão, é iniciada com outras pessoas que têm a mesma fé em Jesus. É isso que está acontecendo conosco hoje. Essa koinonia, não é a palavra que Lucas usa para comunhão, koinonia, comunhão, é parte essencial da vida de adoração da igreja. Você lembra aquele caso quando a viúva quando Jesus diz assim, melhor dizendo, antes de você deixar a sua oferta, você precisa, lembrando que tem um problema com o irmão, voltar a resolver o problema com ele e então fazer a sua oferta. Às vezes nós estabelecemos uma fachada de cinismo crônica. Nós não estamos bem com alguém, mas a gente está no culto levantando a mão e cantando: minha oração atende, ó Deus, ouve, ó Pai, meu súplica. E a gente está, muitas vezes, impondo os nossos caprichos e vaidades cegas, pecaminosas, numa ausência de comunhão. Basta com uma pessoa que seja, mas a gente está no culto fingindo que está tudo bem. E a comunhão, ela é parte essencial da adoração, é parte essencial da adoração. Como isso é importante, porque Deus sabe o dano que recalques e mágoas podem causar a nós. Quando essas coisas criam raízes e ficam tão enraizadas em nós, Deus sabe como isso traz tanto prejuízo para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos e, consequentemente, para a nossa relação com Ele. Então Ele está dizendo para nós que comunhão é parte essencial da adoração. Nós não podemos viver sem adoração, então nós precisamos cultivar a comunhão. É a fraternidade litúrgica que vivemos enquanto adoramos a Deus. A comunhão é a fraternidade litúrgica que nós vivemos quando adoramos a Deus. E essa fraternidade litúrgica, quando a gente adora a Deus, que está acontecendo, ela se expande
se expande do viver comunitário no culto para o viver para além do culto. Então, é aquilo que muitas vezes nos move a não apenas estar perto dos irmãos aqui, mas fora daqui, a querer, a sentir saudade. Sabe, eu fico assim extremamente tocado, maravilhado. Tem um irmão querido, a gente se vê aqui no domingo, quando é na terça ou quarta-feira, ele manda-me assim: pastor, estou morrendo de saudade, né? Eu acho isso o máximo. E aí eu respondo assim: você lê meus pensamentos, estou com saudade também. Então essa fraternidade litúrgica, comunhão, ela se expande para esse viver comunitário para além do culto. Qual o propósito de Deus? É produzir isso em nós. Essa comunhão, ela nos edifica, nos fortalece, nos torna mais experimentados. Nós estamos sendo exortados a cultivar e lutar pela preservação dessa fraternidade litúrgica, dessa comunhão. Toda ameaça a ela precisa ser debelada, vencida, confrontada. Uma vez que o fundamento de nossa comunhão é a nossa união com Cristo. É o que sustenta a nossa comunhão, é estarmos unidos a Cristo. Atentar contra essa comunhão, irmãos, é atentar contra Cristo. Isso é algo sério. Então, aqueles homens e mulheres no primeiro século estavam unidos, juntos em comunhão, e o Espírito de Deus os abençoava nisto. Mas ainda, o texto nos lembra que há um outro meio de graça: o partir do pão. Eles estavam perseverando na doutrina, eles estavam perseverando na comunhão, mas também no partir do pão. A ceia do Senhor, eu acredito que isso aqui é a ceia do Senhor. É um meio de graça. Muitos comentaristas bíblicos acreditam que essa é uma referência ao sacramento da ceia. Há um artigo que o precede, definindo esse pão, na língua grega, não tente achar isso no português. Do pão, no partir do pão. Então há um artigo na língua grega que precede esse pão, definindo ou qualificando esse pão como um pão especial ou diferente. O Espírito Santo administra a graça invisível por meio de elementos visíveis do sacramento. Existem efeitos espirituais para a nossa vida quando nós participamos do sacramento. Esses efeitos, eles podem ser positivos ou mesmo negativos. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a ceia do Senhor, ele diz que ela é uma bênção, mas ela pode ser uma tragédia para aqueles que tomarem dela indignamente. Então o Espírito Santo administra uma graça invisível a nós por meio de elementos visíveis: a água do batismo, a ceia do Senhor. Desprezar, irmãos, então, os sacramentos é menosprezar o Espírito Santo, que opera por intermédio deles. Afastar-se da mesa do Senhor aqui como um sacramento de manutenção, que o batismo é um sacramento de iniciação, mas a ceia do Senhor é um sacramento de manutenção. É por isso que a gente ceia muitas e muitas vezes, não é? Há igrejas que fazem isso todo domingo. Nós fazemos isso pelo menos 2 vezes por mês. E às vezes eu faço isso umas 6, 8 vezes por mês. Porque eu ministro a ceia aqui, ministro a ceia em Taparica, na congregação, fora os irmãos idosos que eu vou levar. Então eu sou um papa-ceia. É um sacramento que nos abençoa. Afastar-se da ceia do Senhor sem razão justa
sem que você esteja de verdade impedido disso, é uma forma de desprezar as coisas santas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse ano 2025, quantas oportunidades de participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, você já perdeu por causa da sua irreverência, da sua negligência, do seu pecado? Eu não estou falando de você que estava doente, enfermo, impedido, com algum problema, ou que talvez naquele dia de vir para cá aconteceu algo que fugiu o controle. Não isso. Mas porque você decidiu isso, porque você priorizou seus interesses pessoais. Olha, eu queria dizer para você que é um erro abandonar o sacramento da ceia do Senhor, é desprezar as coisas santas, mas não é um erro menor dizer que você vai ao culto hoje porque hoje é o culto da Santa Ceia, como se a ceia fosse um amuleto, uma pedrinha mágica. Na verdade, eu queria dizer para você que isso é paganismo, superstição vã, tola, que não glorifica a Deus. Hoje a igreja vai estar cheia porque hoje tem a ceia do Senhor. Isso é vil. Você já percebeu que o domingo da ceia é o domingo que tem mais crente na igreja? Quem já percebeu além de mim isso? Você pode estar achando que isso é hiper piedoso, não é? É vil. Sabe por quê? Porque a igreja devia estar cheia todos os domingos, porque todo domingo nós temos que adorar a Deus, e não porque tem a ceia. Não porque tem a ceia. Então, se você põe a melhor roupa, você se dispõe a estar no culto porque tem a ceia, mas você não tem a mesma disposição em qualquer outro culto, avalie o seu coração para saber se de fato você está na palavra. O que está acontecendo com os cristãos? Isso é paganismo, irmãos. É transformar a ceia, é mudar o significado da ceia do Senhor. Então, se de um lado abandonar a ceia do Senhor é um desprezo, encará-la como um objeto de mágica é um desprezo também igual. Aqueles cristãos estavam ao redor da mesa, participando da ceia, do pão, do partir do pão. A igreja de Cristo é a igreja da palavra e a igreja do sacramento. A ceia do Senhor é um ato presente e vivo, vivificante e edificante, no qual as bênçãos da morte, da ressurreição e da glorificação de Cristo nos são comunicadas pela eficácia da obra do Espírito Santo em nós. Então nós devemos permanecer na palavra para sermos edificados e animados. Nós precisamos permanecer na comunhão constante, vivendo a coinonia, para sermos edificados e fortalecidos, e nós precisamos participar da mesa do Senhor para continuarmos sendo beneficiados pelos efeitos da morte, ressurreição e glorificação do Filho de Deus. Não se afaste dessas coisas. Mas ainda, e em último lugar, as orações são também um meio de graça. Eles perseveravam nas orações, é o que diz o texto. Ela não poderia ficar de fora. A oração é um meio valioso pelo qual somos abençoados por Deus. Eu tenho lutado e eu tenho lutado com minhas forças e ânimo em tentar dizer a vocês muitas vezes que nós precisamos cultivar as orações comunitárias em conjunto, juntos, em público aqui, reunidos aqui. Um dos textos que mais fala o meu coração sobre isso está também em Atos dos Apóstolos, quando Pedro está preso. E a igreja está reunida na casa de uma irmã orando por Pedro. A igreja está junta orando por algo que era urgente e necessário. Quantas urgências cada um de nós tem? Toda semana. Talvez a sua urgência seja
fazer aquela viagem que você precisa. Talvez a sua urgência seja resolver um problema no seu trabalho que está te perturbando. Talvez a sua urgência seja aquele filho que está em rebelião contra você. Talvez a sua urgência seja aquele marido que está frio na fé e não quer servir o Senhor de verdade. Ou aquela esposa insubmissa. Talvez a sua urgência seja seu desânimo, sua aridez, a sua frieza espiritual. Quais são as nossas urgências? Eu tenho as minhas, você tem as suas. A igreja no dia dos apóstolos tinha uma urgência grandiosa. Pedro, líder da igreja, um dos líderes da igreja, uma das colunas da igreja, está preso por causa da palavra de Deus. Aqueles crentes poderiam cada um estarem orando por Pedro nas suas casas, sim ou não? Sim. E eu não duvido que eles estivessem fazendo aquilo naqueles dias. Mas o texto bíblico é enfático em dizer que a igreja está em oração. Atos capítulo 4. Ela está em oração na casa de uma irmã, porque não havia um templo como esse. A igreja se reunia de casa em casa naquele momento. A igreja está junta, orando junta, em comunhão, em comunidade, orando, intercedendo. Você já percebeu que há uma experiência diferente da gente orar individualmente e Deus é o mesmo Deus que nos ouve em secreto, de orarmos em comunidade, em contexto comunitário? São experiências diferentes. Cada uma valiosa, mas uma não exclui a outra. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer, quando escreve ou quando fala, em algum momento sobre esse tema de oração, que as reuniões de oração da igreja estão na UTI há muito tempo. Elas são esvaziadas. Aí você quer ver outra coisa aqui que me deixa assim, revoltado por dentro? Sabe Paulo quando chega em Atenas? Você já leu Atos capítulo 17? Quando ele vê a idolatria em Atenas, um deus a esse, um altar a esse deus, outro altar àquele deus, e a todos os deuses um altar, e finalmente um altar sem Deus nenhum, mas dedicado ao Deus desconhecido. Diz o texto que Paulo se revolta diante da idolatria daquele povo. Você lembra disso? Às vezes eu me revolto. Eu me revolto, por exemplo, com os nossos comportamentos mágicos, supersticiosos. As reuniões de oração da nossa igreja são esvaziadas. Agora, você quer ver encher a igreja? Diga que vai ter uma vigília de oração. Parece que a vigília de oração tem mais poder. É orar vigília, pastor. Vamos subir o monte, pastor, para orar. Tem poder a vigília. Eu fico sinceramente esperando, sabe o quê? Aqueles crentes que nunca pisam os pés numa reunião de oração na semana na igreja, que nenhum viesse numa vigília de oração que a gente marcasse, nenhum. Tome isso para o seu conselho e receba. Porque o que eu quero não é ofender você, mas se para trazer você para a verdade, para a lucidez dos fatos, é preciso ofender você, que assim o seja, mas o meu alvo é fazer que você se desprenda de amarras supersticiosas e entenda como as coisas de Deus são tão simples e tão maravilhosas. Aquela igreja estava junto orando. Esse é um meio glorioso de graça. Ela vem logo depois da ceia, do partir do pão. Ela está falando aqui daquela oração que a igreja ora junto. Jesus disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Ele falou isso olhando para o templo. Mas sabe o que é maravilhoso? Na nova aliança não é mais o templo que é a casa de oração, mas nós somos a casa de Deus, morada de Deus. Nós somos o templo, nós somos o templo de Deus. Então, nós somos o templo da oração. O templo da oração. E se nós não estamos orando como templo, reunidos,
Porque a ideia aqui é, você é uma pedrinha, ele é outra pedrinha, eu sou uma pedrinha, e essas pedras juntas formam o edifício, o templo. Mas se a oração não faz parte dessa casa, nós estamos devendo alguma coisa, e nós não apenas estamos devendo, nós estamos perdendo. Porque Deus abençoa o seu povo enquanto esse povo está orando. Quando fazemos uso dos meios de graça, meus irmãos, nós percebemos os resultados. Escute isso. Conecte-se à palavra de Deus, meu irmão. Aprenda, leia, escute, se aprofunde nas Escrituras. Pratique a comunhão, viva isso, viva a relação de comunidade. Se aproxime da igreja, viva junto da igreja. Tem gente que vive tão longe que quando ela falta 6 meses ninguém lembra dela, porque ela era como um elemento inexistente mesmo. Desaparece, ninguém lembra. Depois de um ano assim, rapaz, você lembra de fulano? Sim, quem? Fulano nunca mais veio para a igreja. Ele é tão longe da igreja, tão desconectado da igreja, tão sem contato com a igreja, que desaparece, ninguém lembra. É assim que você quer ser? Não. Participe da ceia, ore junto. Quando nós fazemos isso, o resultado é crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade, semelhança a Cristo. Praticar isso resultará em crescimento de comunhão com Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seremos fortalecidos e animados a andar com Cristo. Nós receberemos, irmãos, a força e o poder espiritual necessário para vencer as tentações. Você quer força para vencer as tentações? Você quer poder para resistir o mal que te persegue e cerca? Coloque em prática esses meios de graça. O Espírito Santo operará em sua vida através deles. Nós obteremos ajuda indescritível em cada aspecto da nossa vida. Deus será glorificado, nós seremos abençoados. Este é o desafio, crescermos pelos meios de graça que Deus nos dá. Quantos estão dispostos a isso, sinceramente? Você está sinceramente disposto? Você pode dizer assim, eu estou, pode levantar sua mão assim? É ato profético agora, vai lá, levanta a mão. Você está disposto? Você quer isso? Quantos querem ser fortes espiritualmente? Amém? Quantos querem ter comunhão profunda com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Amém? Quantos querem desfrutar de comunhão intensa com o povo de Deus e sentir isso? Amém? Quantos querem orar juntos e desfrutar da graça de Deus enquanto oram e se quebrantar diante de Deus? Pode dizer amém? Amém, amém, amém. É isso que nós queremos. Queremos ser fortes e vigorosos nele. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para isso. Precisamos acordar de nossa letargia, de nossa aridez, de nossa frieza, nos mover do nosso lugar. Não deixe isso para amanhã, meu irmão. Agora, abre os teus olhos em nome de Jesus. Presta atenção quanta coisa Deus está colocando diante de você, porque Ele te ama. E reconhece o teu pecado, confesse o teu pecado, os teus pecados, e diga: Senhor, Senhor, Tu me amas. Eu quero andar contigo, eu quero viver com o Senhor, para o Senhor, eu quero isso mais do que qualquer coisa. Se essa é a sua vontade, o seu desejo, coloque-se de pé. Se não for, fique sentado e vá para casa. Mas se for, fique de pé, nós vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, louvado seja, Senhor, Teu nome. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. O Senhor nos tem dado os meios para nós crescermos, mas nós somos teimosos, nós somos negligentes. Nós temos Te ouvido, o Senhor tem falado conosco tantas vezes, mas nós somos como meninos teimosos. Ó Deus, mais uma vez o Senhor nos chama. Então perdoa o nosso pecado. Desperta a nós, Senhor, a começar de mim e os meus irmãos.
e nos faz, Senhor, uma igreja que cresce em comunhão, cresce na palavra, cresce na doutrina, cresce no sacramento, cresce nas orações, e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, sinceramente, em nome de Jesus. Amém.